Fala, Greco. Ô, João, firme? Beleza? Bem, e você, firmão? Graças a Deus. Aí, cada dia um pouquinho melhor, né? Você me acompanhando aí, me colocando em forma. Cada dia mais integrão. Dou só a vara, você que peça que deixa. Mas eu estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar que tem coisas que são super agradáveis na vida que num dos tratamentos a gente começa como paciente e acaba se tornando amigo, né? E você é uma grata surpresa, assim, positiva nisso na minha vida, que além de me ajudar aí do ponto de vista do corpo, da mente, da melhoria física, da saúde, né? Acaba que se tornou um amigo também, que me ajuda aí bastante. Pode contar sempre comigo. De vez em quando a gente até fica... pode contar sempre comigo. De vez em quando a gente até desabafa sobre vamos dizer assim, malditas, benditas mulheres, né? Faz parte, né? Faz parte. Mas daí também é o seguinte, o que eu falo, e aí você trabalha muito com isso é bacana, porque a gente é um ser integral, né? A gente é um ser... não existe um ponto específico. É o corpo, a mente, e a parte essencial nossa é do relacionamento também com as pessoas, com as mulheres, né? E então, vou falar, eu, na área que eu trabalho, onde eu acabo que entro na questão da obesidade e também como médico, né? Eu, principalmente por ser uma área que envolve não só a parte saúde, mas estética também, eu acabo sendo um psicólogo, né? Verdade, verdade. Mas você sabe, Greco, uma coisa até interessante, aí você deu uma deixa, e ontem eu estava conversando com um paciente, ontem não, sexta-feira, ontem foi feriado, falando essa questão da estética. Estética faz parte da saúde. Pô, se você não está bem em autoestima, você não pode falar que você está bem em saúde, você não está disposto para as coisas, né? Não é à toa que existe a especialidade cirurgia plástica não reconstrutiva, mas estética, porque faz parte do nosso bem-estar, da nossa saúde, porque senão a medicina e as regionais dos conselhos não ia permitir essa especialidade. É verdade, é verdade. Então, é verdade. a cirurgia plástica, ela não é hoje... não é só construtiva, hoje ela é estética e altamente aceita e aplaudida, né? Porque isso muda a vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que às vezes tem um estigma, um trauma, etc., passa a ter uma convivência social, uma convivência com o mundo externo muito melhor após ter sido metido em um procedimento. Com certeza. Com certeza. Isso vale para todos os níveis, né? É isso que eu estou colocando, né? A gente é um ser integral, tem que parar. O que eles falam assim, o que é mais importante? O seu coração, o seu pulmão, o seu fígado, tudo é um conjunto, a sua mente, né? Claro, claro. E aí... Eu vou falar com você, imagina, tem aquela coisa assim, né? Que eles estavam brigando lá, os órgãos, para saber quem que era o rei do corpo humano. Se era o cérebro, se era o coração, se era o sistema endócrino, todo mundo lá puxando a sardinha para o seu lado, o rio que faz a desintoxicação, etc. Aí na briga toda, de repente, o intestino travou e não deixou o cara ir ao banheiro. 3 dias depois, todos os órgãos falaram: você é o rei absoluto. Entendeu? Certo. Então, isso é muito do ponto de vista, né? Tudo é uma coisa só, né? Sem uma parte, não tem função. Agora, Greco, então, assim, para a gente iniciar num assunto um pouco mais esclarecedor aí para quem estiver nos ouvindo, mas antes só me fala um pouquinho aí dessa sua trajetória, como é que você entrou na medicina, qual que é a sua história aí para se empenhar hoje com essa dedicação que você tem aí à profissão e à saúde humana? Primeiramente, eu sempre gostei de biologia, né? Desde novinho eu gostava de biologia. Não era nem química, nem física, nem matemática, na área era biologia.
E amante dos animais, principalmente cachorro, mas dos animais em geral. E eu ia ser veterinário, médico veterinário. Meu avô, meu avô, nascido em 1908, se eu não me engano, por aí, era um veterinário. E eu vi ali no dia a dia o meu avô muito sofrido para poder sustentar 8 filhos que tinha, e assim, a profissão não dava o retorno que ele merecia, pelo tanto que ele estudava, que ele trabalhava, etc. E aí é por ele mesmo, assim, influenciado, e depois, mais tarde, ele morreu, tinha 13 anos, então não foi nessa época, mas mais próximo do vestibular, um amigo da minha mãe conversou comigo: Rodrigo, você quer ser veterinário? Eu acho legal, o seu avô, mas eu acho que a gente segue aí o exemplo, vê o exemplo do seu avô, etc. Eu acho que você ir na área médica, você vai estar não só ajudando mais o próprio ser humano, como você vai estar um pouco mais guarnecido desse retorno também, porque ele falou comigo que o seu labor, o seu trabalho não pode ser somente amor. Tem que ser também uma coisa que vai te prover. E eu, assim, na época ligado a ele, depois agradeço muito, porque eu passei a amar a medicina humana de uma forma incondicional. Eu fui e fiz medicina, e durante o curso eu comecei a amar a medicina. Depois eu fui fazer clínica médica no hospital de Lomberens. Minha mãe, meu avô, meu próprio avô e minha mãe, muito católicos, me ensinaram muito isso. Eu rezava com os pacientes, uma opção de coisa, eu pude ajudar muita gente, eu batizava pessoa que estava no CTI, se eu sabia ou não se era batizado, porque é da religião católica, né? Então isso para catolicismo é importante. Batizava, pegava água benta na água destilada lá, e no CTI pegava e fazia o nome do Pai, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também, até padre virei. O pessoal do Lombergs me chamava do médico bom samaritano, né? Mal sabia eles que o estupim curto que eu tinha fora, lutador de jiu-jitsu, as brigas que eu já arrumei na vida, mas uma mão vai lavando a outra, né? E aí, dentro da clínica médica, eu vi o tanto que eu queria o equilíbrio. E na medicina, endocrinologia, nada mais é do que o equilíbrio. O hormônio equilibra tudo. Então eu escolhi a área de endocrinologia, porque justamente eu procurava esse equilíbrio. Equilíbrio que eu não tinha, muitas vezes fora do consultório, no trânsito, era muito nervoso no trânsito, às vezes desequilíbrio em momentos de... Eu sempre fui muito estupim curto, mas coração bom. 5 minutos depois que eu arrumava uma confusão, eu estava arrependido, e assim foi. Então, na endocrinologia, eu queria aquele equilíbrio, equilibrar entre o lutador de jiu-jitsu, faixa preta, e o médico bom samaritano, que queria salvar a vida dos outros, ajudar as pessoas. E uma coisa, como é que combinava um ogro brigão com um médico bom coração? Então, aí eu procurei endocrinologia para ver se eu equilibrava o centro das coisas. Equilibrou um tanto, equilibrou. Mas ainda, às vezes, a gente se pega fazendo bobagem e fica no trânsito, né? O trânsito é uma coisa que me tira do sério, e por isso eu corro dele que nem o diabo da cruz. Agora você falou uma coisa que é fundamental, em questão, nós vamos entrar em detalhe, que é a sua grande especialização, essa parte da endocrinologia, metabologia e especialização em tratamento de diabetes, né, emagrecimento em geral, melhoria física, mas o quanto que a nossa mente é realmente coordenada pelos nossos hormônios e a nossa bioquímica, né? Então, uma bioquímica, um hormônio alterado muda completamente seu comportamento. Às vezes, a pessoa, por exemplo, né, pode estar diagnosticada erroneamente com uma depressão, e às vezes ela está com uma baixa muito grande de testosterona, um problema na tireoide,
um TSH muito alto, um hipotiroidismo, né? Então, muitas vezes, assim, não olhar o ser humano de uma forma única, sem olhar a sua metabologia, sua sua parte hormonal, a endocrinologia como um todo, é muito pontual e fica muito vazia para um contexto real de diagnóstico do ser humano, né? O nosso organismo, ele tem uma série de órgãos, como a gente estava conversando, que todos são conectados num sistema equilibrado através dos hormônios, que são mensageiros no organismo, e os neurotransmissores cerebrais. Ou seja, quem são os dois grandes comunicadores e quem faz a homeostase no organismo, o equilíbrio, são os hormônios e os transmissores cerebrais. Então, isso aí é condição sine qua non para você ter uma boa saúde, para você poder equilibrar. Então, não adianta você estar fisicamente, mentalmente bem, mas com alteração hormonal, que isso vai desencadear uma série de alterações bioquímicas que vai acabar afetando esse equilíbrio que você tem do ponto de vista emocional e vai acabar entrando numa depressão, numa ansiedade, numa série de condições que as alterações hormonais podem produzir. Eu tinha uma pergunta que eu ia te fazer um pouco mais à frente, mas eu vou até antecipar ela e vamos seguindo um papo mais descontraído, que a gente tinha montado um roteirinho, né? Mas o que você está falando, isso, e hoje, talvez os hábitos, eu li uma reportagem outro dia da Science que mostrando historicamente como que os homens têm, a cada geração, diminuído os níveis de testosterona. Ele até faz uma referência, a gente está tendo homens beta ao invés de homens alfa, e mulheres também com uma mudança até corporal, ou seja, a gente está com esse tanto de xenoestrógenos, né, e outros hábitos ruins, e o quanto que isso está alterando o comportamento, né, do ser humano. E aí você talvez pode exemplificar isso muito mais claramente, como que realmente a importância do equilíbrio hormonal para a nossa saúde, não é uma historinha apenas, né? Sim. Eu acho que primeiramente, o que a gente tem que pensar também, é que com o tempo, as nossas, a tecnologia, tanto de você que é dono de laboratório, a tecnologia bioquímica, etc., de laboratorial, foi capaz de detectar níveis de testosterona de forma mais fidedigna do que antes. Verdade. Então, provavelmente, muito também disso que a gente está vendo, essa coisa, é a gente conseguir fazer um diagnóstico mais precoce por evolução das técnicas laboratoriais. Então, um ponto importante que a gente tem que ser estabelecido para não achar que a humanidade passou de homens alfa para homens beta, né? Que isso não é bem por aí, mesmo porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para ele não ser mal interpretado, né? Porque senão você já viu que isso pode gerar uma série de pensamentos inadvertidos, que a gente não está querendo dizer, e gerar consequências desnecessárias. Então, primeiro, nós temos um diagnóstico mais precoce. Segundo, sem dúvida, as modificações genéticas alimentares, sojas transgênicas modificadas, vão aumentar a possibilidade de substâncias que mimetizam o estradiol no receptor e, com isso, gere uma produção inadequada de outros hormônios, né? Sem dúvida. Alimentos não só transgênicos, como modificados, como hormonalmente que a gente ingere com modificações na concentração de hormônios permitidos, antibióticos, etc., né?
Hormônios eu acho muito difícil você encontrar hormônio em galinha, essas coisas, porque seria muito caro para o cara administrar aquilo. Mas antibiótico você encontra fácil, antibiótico e outras coisas, né? E tem substâncias também modificadas que realmente vai estimular mais o receptor estrogênio. Entendi. Com relação a homens mais alfa-betas, eu acho que isso é mais uma modificação da humanidade no intuito de que o machismo caiu em desuso, né? E também, assim, não fazendo uma apologia ao feminismo, que eu também acho, tanto o machismo quanto o feminismo, eu acho totalmente fora de propósito, sabe? Então, eu acredito que essa tendência que a gente tem observado num diagnóstico mais precoce, num nível menor de testosterona, seja muito devido às mudanças e à evolução médica laboratorial e, sem dúvida, também tem uma influência dos alimentos. E não esqueçamos também que o sistema endócrino metabólico, que o sistema endocrinológico, ele é controlado por uma série de coisas que acabam nos neurotransmissores. Ou seja, o hipotálamo lá no cérebro estimula a hipófise lá no cérebro também a produzir hormônios gonadotróficos, a produzir LH e FSH, que estimula o testículo a produzir testosterona, o ovário a produzir estradiol. Então, é claro que mudanças no sistema da mentalidade psicológica podem alterar a produção hormonal também. Uhum. Mas essas mudanças, o importante é que, felizmente, vocês, donos de laboratório, nos deixaram aptos a fazer essa dosagem em níveis mais precoces e tratar mais precocemente. Agora, se a gente falando assim, do ponto de vista, você falou aí de genética e de hábitos alimentares, e paralelamente a gente tem visto um aumento considerável, obviamente que as técnicas de diagnóstico melhoraram, algumas das coisas que antes não eram diagnosticadas, mas existiam, hoje são passíveis, mas sem dúvida a gente está vendo uma sociedade com maior índice de obesidade, maior número de diabéticos, de pessoas com tumores precoces. Isso, no seu conhecimento e na sua prática clínica, você tem percebido que é do ponto de vista algo mais relacionado a questões genéticas ou a hábitos realmente que estão, desde hábitos alimentares a hábitos comportamentais, que está alterando tanto essa condição da saúde humana? Que é o fenótipo, João? O fenótipo é a mistura da genética mais do ambiente. É como fenótipo. É claro que a genética influencia as coisas, sim, mas a nossa genética não mudou de 1000 anos para cá de forma tão dramática, a ver essa epidemia absurda de obesidade, diabetes, etc. Então, nesse ponto de vista, eu vou colocar aí o 90% da culpa no ambiente, nas novas... você vê, há 10 mil anos atrás foi feita a Revolução Agrícola. Até 10 mil anos. O ser humano está na Terra, o homem está na Terra há bilhões de anos. O Homo sapiens, que somos nós, estamos na Terra há 250 mil anos. Então, você pegar aí outros Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo, etc. Você pegar os homens, deixou de ser macaco e virou homem, isso já tem bilhões, 2 bilhões de anos, não sei. Mas, se você pegar Homo sapiens, tem 250 mil anos. Vamos pegar só o Homo sapiens. O Homo sapiens, 250 mil anos atrás, durante 240 mil anos, viveu como extrativista, coletor, caçador. Há 10 mil anos atrás, veio a Revolução Agrícola. Na Revolução Agrícola, é que permitiu o ser humano a produzir mais do que precisa, a estocar. Quando ele passa a estocar, ele deu condição da população passar de poucos milhares para bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos como somos hoje.
E o que veio junto com a possibilidade de estoque? Veio junto a ambição. Então, nesse instante, o ser humano, junto com alimentos altamente calóricos, ele foi criando também situações na qual, você vê, a lei de que você deve comer de 3 em 3 horas. Essa lei surgiu porque realmente será que durante 240 mil anos a gente comia errado? E passou a comer certo depois da Revolução Agrícola, da Revolução Industrial? Ou isso é uma forçação de barra da indústria alimentícia para que esse excesso de estoque seja consumido? Então, assim, eu vejo hoje uma grande necessidade de uma série de regras que foram criadas, que você tem que comer de 3 em 3 horas, que você tem que comer 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gordura, sendo essa menos de 10% na forma saturada, quando que nossos antepassados comiam o contrário. Pouco se conseguia de carboidrato, porque é só extrativismo, então nem sempre se conseguia. Conseguia-se muita gordura e um tanto de proteína. Então, os nossos antepassados provavelmente, quando caçavam um bicho, ia direto na gordura, porque sabia que aquilo saciava mais, aquilo dava uma sensação melhor. Então, provavelmente, eles comiam aí 60% de gordura, 30% de proteínas e 10% de carboidratos durante 240 mil anos. E não havia obesidade, não havia nada. Não se precisava comer de 3 em 3 horas, não precisava de cultivar trigo. Então, assim, será que foi o homem que domou o trigo ou o trigo domou o homem? Porque o trigo já existia antes do homem. Só que ele caía em tal lugar, o homem ali e via aquilo ali e não sabia o que era, nem podia comer o trigo cru. Aí o Dilma foi lá e cozinhou, e botou no fogo aquele trigo e deu para comer, e de repente ele observou que um pouquinho que pegou, caiu em outro lugar e germinou. Aí o cara começou, peraí, peguei aquilo ali, caiu aqui, germinou, isso aqui também eu cozinhei, deu para comer, e aí começou a plantar isso, de repente uma coisa que a caça conseguia 10 quilos por dia, passaram a conseguir 1 tonelada por dia, e falou, peraí, porra, para que eu vou ficar trabalhando o ano todo dia saindo para caçar, se eu posso produzir isso aqui dá para estocar, o ser humano é inteligente pra caralho. E aí você falou uma coisa também, que é um outro ponto, que é a ambição, né? E aí a indústria alimentícia, ela percebendo, usando a inteligência associada à ambição, ela sabe que a combinação do carboidrato refinado com a gordura vegetal vai te dar uma sensação de prazer e de saciedade momentânea. Violenta. Mas momentânea, igual você falou, é uma sensação efêmera. Efêmera. Quando você gera carboidratos refinados ou simples, você gera um pico de insulina muito grande. Esse pico de insulina daqui a pouco vai te dar fome. Porque você tem uma hiperglicemia momentânea, a insulina sobe lá no talo, desce com hiperglicemia, você quer comer de novo. E aí vai gerar Quem é que é um cara que quer comer toda hora? É o comedor de carboidrato ou é o comedor de proteína e gordura? E aí isso é uma coisa que eu acho muito bacana, aí fazendo agora uma referência assim, a ser seu paciente também. Realmente criou-se um conceito de que a gente precisa de uma quantidade X de carboidrato, né, um preconceito. E, na verdade, a gente tem outras fontes de gerar energia que deixam a gente com muito mais disposição e alcança um target proteico que o nosso corpo precisa, que com essa alimentação lixo, né, essa alimentação do sanduíche, tal, já não vai conseguir atingir esse target proteico diário
e vamos comendo cada vez mais. E criando aí a grande questão que você falou aí da insulina, picos de insulina, que vai gerar resistência à insulina e possíveis diabetes, né? Não, detalhes, isso é um ciclo vicioso. Por quê? Quem começa a ficar obeso, automaticamente faz resistência à insulina. Isso é lei. Quando você faz resistência à insulina, você não quer deixar seu organismo ficar diabético. Então, o organismo começa a hiperproduzir insulina. Hiperprodução de insulina, mais fome. Mais fome, mais obesidade. Mais obesidade, mais insulina. Um ciclo vicioso. Uma coisa vai empurrando a outra. E outra coisa também muito importante, eu não estou fazendo aqui apologia à cetose, nem a jejum intermitente, longe disso. O que eu estou dizendo é que comer carboidratos de 2 em 2 horas, como se faz hoje, é uma fábrica de produzir obesidade, diabetes, doenças coronarianas, dentre outras coisas. Eu estava vendo um estudo hoje mostrando que a dieta de baixo valor calórico, é uma forma de inibir o crescimento de tumores. Isso é estudo placebo controlado recente. Então, assim, cada vez mais o pessoal fica julgando no mercado aí uma porção de estudos contradizendo essa necessidade de hipercalorias, de comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, para acelerar o metabolismo. Pelo amor de Deus, por que comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, vai acelerar o metabolismo? Ah, tá. Você aumenta a digestão, e a digestão provoca gasto calórico, energético, acelera o metabolismo, tá? Mas tem uma série de outros pontos negativos nisso aí. Então, eu não quero fazer apologia a nada. O que eu quero mais na minha vida é paz. E quando a gente faz apologia a alguma coisa, apologia ao PT, apologia ao Bolsonaro, apologia à dieta cetogênica, apologia à dieta tradicional de pirâmide, apologia a isso, aquilo, você passa a sofrer preconceitos, passa a ouvir uma porção de coisas desnecessárias, que hoje em dia as pessoas, no mais, se você escreve uma crítica no Instagram, etc., elas não mais dão opinião, não. Elas te xingam. Elas te xingam, te agridem, te apedrejam. Então, assim, você hoje não pode ter mais opinião própria, não pode pensar mais assim, o assado. Então, nunca como dantes fomos tão controlados e a ditadura tão se instalou como agora. Então, enquanto antes era a ditadura real, que eu sou também totalmente contra, qualquer forma de ditadura é errada, tudo é ditadura até para o bem, entendeu? Então, assim, porque aí deixa de ter o livre-arbítrio. Então, o que o mundo está fazendo é isso, transformando ideias em leis em verdades em uma impossibilidade das pessoas terem opinião própria. E isso eu acho que é um pouquinho agravado ainda, era uma outra coisa que eu ia colocar, porque você pensa o seguinte, você tem uma vida dedicada à medicina, a especializações, a estudos, eu sei que você é uma pessoa extremamente estudiosa, né, busca sempre atualizar artigos, etc. E hoje a gente vê uma série de palpiteiros, dos famosos coaches aí da vida, que não se intitulam, e aí falam que a dieta padrão é essa, a dieta padrão é aquela, a dieta tem que ser a dieta low carb e não sei o quê. E eu acho que isso é uma contaminação à saúde humana, e é um despropósito ao invés de um auxílio, né? Porque quem entende, na verdade, estudou para aquilo, cada caso, sabe que a questão da obesidade, ela é multifatorial, cada um tem o seu estilo de vida ou a sua dificuldade, quer seja hormonal, e não existe uma dieta padrão, né? Existe o seguinte, alguns conceitos, que aí é o que você está esclarecendo para a gente, que o carboidrato refinado, ele é maléfico. Existe algum conceito que os alimentos muito modificados,
podem ser extremamente maléficos, porque vai fazer uma mudança no nosso metabolismo e na nossa composição bioquímica e hormonal. Mas daí eu virar também, sem ter um estudo aprofundado no acompanhamento médico, que é o que a gente está vendo aí, muito palpiteiro, também acho que é um desfavor muito grande, né? João, assim, eu acho na vida da gente que assim, todo ser humano tem direito a dar palpites, tem direito a expressar as ideias dele. Mas ele tem que deixar bem claro, isso, eu não acho errado os coaches, etc., dar os palpites dele, não, mas tem que deixar bem claro. Bom, eu acho que a melhor dieta deve ser assim, assim, assado, porque na minha prática de vida, assim eu enxergo. Mas isso não está sobre um estudo especializado, nem um estudo placebo controlado. Isso é uma ideia minha, prática minha. Então, a partir do momento que você deixa claro que você não é especialista naquilo, que você dá um palpite, mas deixa claro que não é sua área, mas que você, na sua prática, assim, faz, e quem quiser siga, quem quiser siga, ok. O que não se pode é as pessoas omitirem que não são médicas ou que não são endocrinologistas, etc., e falar aquilo ali como uma verdade real, com estudos placebo controlados, evidenciados, etc., porque aí passa a ser uma picaretagem. Mas hoje, na sua prática, o que você realmente vendo, assim, essa explosão, essa pandemia da obesidade, qual que você vê, assim, apesar de multifatorial, o que é realmente o dano maior? Que eu falo, não dano, assim, o gerador maior, talvez, o desencadeador, aquilo, isso para tratar tem que ser eliminado. Você fala em relação à obesidade, né? A obesidade. Porque aí, eu vou até complementar a pergunta, que aí a gente está falando, por exemplo, da questão da velocidade, do metabolismo. Aí fica aquela questão, para emagrecer precisa de fazer muita atividade física. Tá? Aí, a gente se conhecendo, foi uma coisa que você me ensinou, que é uma coisa muito legal, que dieta significa estilo de vida, não é uma coisa pontual, é um estilo de vida que se adota. Né? Então, por exemplo, entre atividade física, dieta, e aí atividade física aeróbica, ou você ter uma massa muscular considerável, o que realmente, na sua prática, você vê que é efetivo, ao invés desses preconceitos que foram criados? Bom, é o seguinte, eu costumo dizer para os meus pacientes que emagrecer, perder gordura, perder peso, significa dieta, significa mudanças de estilo de vida. Para você ter uma ideia, você ficar aí uma hora numa esteira, dependendo da sua taxa metabólica, uma hora na esteira, a maioria das pessoas aí correndo, fazendo uma corrida leve, sem exagero, uma hora, ele vai gastar aí umas 400 calorias. Aí ele sai da esteira, vamos ter que ele for para a esteira em jejum, porque virou moda. Não estou dizendo que está errado, não, tá? A moda muitas vezes é certa. Que é bom treinar em jejum. Aí ele vai para a esteira em jejum, aí acaba a esteira, deve ter gasto ali uma hora, ali, 400 calorias, por exemplo. Se ele sentar na mesa e fizer um bom café da manhã, o considerado um bom café da manhã, na qual ele vai usar, considerado hoje em dia, um bom café da manhã. Vai usar uns ovos mexidos, uma ou duas fatias de pão integral, um iogurte com uma granola, uma fruta. Se ele fizer isso, ele mais que triplicou o que ele consumiu, praticamente, o que ele gastou. Então, e se ele sentar, então, e fazer o que o pessoal, a maioria faz, eu falei aqui, um café da manhã saudável, com ovos, pão integral, iogurte, uma fruta boa,
Agora, se ele sentar e fazer o que a maioria faz, pão de queijo, broa, pão, associado a isso, frutas, a pessoa começa como se fosse um café da manhã de hotel. Começa com frutas, depois das frutas vai lá no iogurte com um pouquinho de granola, um açúcar mascavo, um melzinho. No mel, saúde pra caralho, muita saúde. Porra, desculpa o palavrão. Vai pôr um mel, aí depois ele vai para os quentes. Aí come uma broa, um pãozinho com queijo, tipo misto quente, e termina ali com um docinho para dar uma adocicada na boca, um pedacinho de bolo. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pra você ter uma ideia, um lutador de sumô com 200 quilos deve treinar por dia, sem exagero, num treino pesado que eu já vi. Já vi programa de sumô. Eu sou fanático com as coisas orientais. Um lutador de sumô acorda 6 horas da manhã, treina de 7 às 11, almoça, dorme, volta a acordar lá para as 3 horas, treina de 3 da tarde até 7 da noite, treina 8 horas por dia e tem 200 quilos. Aí ele acorda e faz um café da manhã brutal, faz um almoço com cerveja, 2 quilos de arroz, sangue de tartaruga, não sei quantos de negócio, e não sei quantos potes de cerveja, porque ele precisa de ter aquele peso. Ele faz isso não porque ele quer comer daquele tanto, ele precisa de ter aquele peso, porque senão ele não consegue competir como um bom lutador de sumô. Então, a atividade física é muito bom para o coração, completa todo o trabalho físico, ele, por exemplo, completa a dieta, mas é um complemento, simplesmente um complemento. Se você pegar um cara que emagrecer muito só com dieta, ele vai ficar magro, vai ficar sem excesso de insulina, vai ficar bem, mas vai ficar flácido. Isso no futuro pode dar osteoporose, isso no futuro pode dar alterações de marcha, pode dar outros problemas de saúde, sarcopenia, etc. Então a atividade física é muito necessária para englobar toda a saúde. Mas quando a gente fala em obesidade e emagrecimento, quem manda em primeiro lugar é a boca. Depois vem o resto. Não estou, por isso, dando menos importância à atividade física, porque a atividade física é essencial para a massa óssea, para a massa muscular, para evitar sarcopenia, para uma série de coisas. Aí quando você me fala no frigir dos ovos, o que é mais importante? O aeróbico ou a musculação? Dois têm a mesma importância. Agora, do ponto de vista de emagrecimento, talvez a musculação seja um pouco mais necessária, porque a massa muscular ela aumenta a taxa metabólica basal de 24 horas. Enquanto que o aeróbico não aumenta a taxa basal de 24 horas. E a massa muscular, sim. Então, agora, quando a gente falou que nosso organismo é um todo, que o rei não é nem o coração, nem o cérebro, nem o intestino, que é a união das coisas, assim é também na saúde. Quem que é o mais importante? Dieta, musculação, aeróbico, é tudo importante, um complementa o outro. Então, não tem dessa. Não tem dessa. E outra coisa, também às vezes a pessoa fala para mim que ela tem uma atividade física regular e boa. Aí eu pergunto para ela, o que você faz? Eu vou na academia terça e quinta, 5 horas da tarde. Aí ela, de 5 até 6, então ela faz 2 horas de atividade física por semana. Aí eu pergunto para ela, quantas horas tem uma semana? 168 horas. Aí eu falo, em 2 horas você tem atividade física necessária? E ainda te pergunto mais, quando a gente coloca só do ponto de vista, você vai, chamado de sedentarismo relativo, você vai e faz atividade todo dia, tudo bem, você vai na academia todo dia de 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta. São 5 horas, mas 5 horas em 168, o resto do dia você passa todo sentado. E isso aí é um sedentarismo relativo. Você fala que eu não sou sedentário, é assim. Então, para você deixar de ser, você vai na academia de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, e para o carro, em vez de trabalho de carro, vai a pé, mas é longe demais, então para 3 quarteirões para trás,
Ou então, você que trabalha no 10º andar, sobe de escadas. E tudo que você fizer, eu faço desse jeito. Aí você fala para mim que não é um sedentário relativo. Mas o homem, o nosso antepassado, às vezes caminhava por motivos de extrativismo, de caça, etc. Caminhava aí 5 horas por dia. Aí tudo bem. 35 em 168 horas, ele fez 35 horas de atividade na semana. Beleza. Aí ele não é sedentário. Mas você ir para academia, segunda, quarta e sexta, 1 hora, e falar que você não é sedentário, o resto do dia você passa sentado, claro que você é um sedentário relativo. Eu falo o seguinte, eu gosto muito desse jargão, eu uso muito para a minha vida e tento passar aí para as pessoas que eu oriento. Quem dá desculpa não dá resultado. Ou seja, se você ficar dando desculpa, eu não tenho tempo. Não, tempo é falta de prioridade que você colocou na sua vida. Se você não está se tratando sua saúde com prioridade, e aí envolve nisso, eu faço 2 horas por dia de academia por semana, porque você é um sedentário, e não vem jogar desculpa que é porque você não tem tempo. Não, você não colocou isso como prioridade. Porque tempo para ficar na rede social você tem. Vou falar para vocês, vou contar para vocês uma história verídica, na qual um paciente meu me mandou uma mensagem falando assim: ô doutor, todo mês a medicação que você passava para mim dava R$700 por mês. Dessa vez, você me mandou uma receita de R$1.000. O que está acontecendo? Aí é o seguinte, eu conheço o cara, gosto dele, sou amigo dele, é um cara milionário. Aí eu cheguei para ele e falei assim: cara, eu sei do seu estilo de vida, porque eu sou seu amigo. Então você consome uma champanhe de R$1.000 da garrafa, ou um vinho de R$3.000 da garrafa todo final de semana, ou você viaja todo final de semana, você gasta milhões com uma opção de coisas e me pergunta por que a sua receita deu R$300 a mais em um mês. Aí eu falo com você, igual também, a mesma coisa em outras circunstâncias. Não é questão do quanto mas é questão do quanto você valoriza aquilo. Se o cara valoriza o sabor ou a elegância de consumir uma garrafa de vinho de R$3.000, se ele valoriza isso, não estou dizendo que isso está errado, não, tá? Sim. É tudo questão de ponto de vista. Se ele valoriza isso e acha que R$300 a mais na medicação é muito, então quer dizer, que valor que ele dá à sua própria saúde? E eu falei com ele, eu respondi: pô, qual é, né, fulano? Venhamos e convenhamos, né? Me ajuda aí, pô. Aí eu falei isso que eu estou falando com você. Sabe o que ele respondeu para mim? Tem razão. E foi comprou medicação e ficou por isso mesmo. Então, assim, tudo é uma questão de ponto de vista. Tá? Do ponto de vista. É claro que tem pessoas que ganham uma quantidade por dia que não caberia ele gastar R$1.000 por mês por medicação. Ele não consegue gastar isso nunca comigo. Então, tudo é um ponto de vista. Mas mesmo, vou falar para vocês, as pessoas, muitas vezes, eu atendo também as pessoas mais humildes, que não têm condição de pagar. Eu também faço isso, eu tenho coração bom, eu faço eu tenho uma cota que eu uso para ajudar aquela pessoa que não tem condição de ir no meu consultório. E essas pessoas, caraca, elas valorizam e gastam muito mais do que podem para a saúde ali, porque elas valorizam o pouco. Então, assim, é ponto de vista. Ponto de vista. Agora, você falou aí um ponto da medicação, e aí é outro ponto que eu queria te perguntar também. Criou-se a gente discutiu aí a necessidade do equilíbrio hormonal, do equilíbrio bioquímico, e criou-se um preconceito muito grande
ao longo da história sobre a questão da reposição hormonal, do uso de medicamentos quando necessários e não simplesmente viciantes, como muitos têm aí, né? Então, por exemplo, há como melhorar a condição do diabético? Mas primeiro tem que ter a força de vontade da pessoa. Segundo, a indústria alimentícia quer que ele fique diabético porque ela vai vender todo dia o remédio ali mensal, né? Mas assim, a questão ainda mais do uso dos esteroides para reposição hormonal, o quanto que isso tem que ser desmitificado e realmente pode trazer benefícios ao invés de malefícios, e, obviamente, sobre uma orientação médica, e não o cara lá que é um instrutor de academia e virar e querer encher o cara de bomba, né? Então, desmitificando isso também, assim, para a saúde nossa. Sim, muitas vezes os preconceitos esses mitos que surgem são importantes para a gente. Por quê? Isso aí coíbe o uso inadvertido e excessivo de substâncias que são substâncias médicas, receitadas com cuidado médico. Então, assim, até acho que até certo ponto o preconceito, a palavra preconceito não é a certa, porque quando você fala pré ou conceito, você está conceituando uma coisa previamente, sem saber sobre ela, ou pré-ocupação, está ocupando sua cabeça com uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, essas coisas não são boas, não, sabe, para a gente falar, não. Mas os mitos, o medo que se coloca na população, eu acho importante, até certo ponto, sim, porque isso coíbe o uso exagerado. E lembrar que tudo na vida da gente, como a gente falou, que eu fiz endocrinologia e equilíbrio, tudo na vida da gente é equilíbrio. Sabe, se você usa não esteroides anabólicos, mas usa a testosterona e não os seus precursores, os seus metabólicos, ou as suas modificações, ou usa o GH, etc., de forma receitada de forma correta, tudo bem. O problema é que o uso é indiscriminado, inadvertido, excessivo. Aí tudo mal. Tudo mal. Por exemplo, durante muito tempo, e aí também vem da evolução, acreditava-se que a testosterona aumenta a possibilidade de você ter câncer de próstata. Hoje se sabe que a testosterona não é capaz de induzir o surgimento de um câncer de próstata, mas quem tem câncer de próstata, a testosterona pode acelerar o processo, porque é testosterona dependente. Então, por isso que tem que ter um cara sério, bom, no caso endocrinologista, no caso de uma equipe multidisciplinar, que vai saber a hora certa de dar testosterona ou não. Associado a isso, tem estudos hoje cada vez mais mostrando que se você não tem testosterona suficiente, aumenta muito a sua probabilidade de ficar diabético. Porque aumenta a gordura visceral, desacelera o metabolismo, interfere numa série de coisas que podem te aumentar o risco de obesidade, de gordura visceral, de diabetes, de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral, etc. Então, o que se precisa é de os médicos que estão trabalhando com isso e atuando na área sejam o suficientemente corretos e saibam transmitir isso para mostrar o que é mito, o que é excesso. Porque, por exemplo, muitas vezes, o que os médicos fazem, que não são da especialidade? Simplesmente por saber que tem toda uma história de perigo, ele fala, não, isso é fria, sai fora. Está proibido de usar isso. Mas os caras nem estudam a respeito, eles simplesmente são médicos de outras especialidades, já com preconceitos enraigados e estabelecidos, e é muito mais fácil falar, não use,
do que falar, não, procure um médico especializado, ou não, eu tenho vídeo estudos mostrando que a reposição é muito legal para evitar doença de Alzheimer, diabetes, infarto, obesidade, mas ao mesmo tempo precisa de ser um médico muito especializado, porque eu não tenho muito contato para ver se não vai aumentar o câncer de próstata, que assim eu aprendi. Mas não, os médicos, o que eles fazem? Eles simplesmente, por preconceitos e por não estar atualizado naquilo ali, preferem falar, não, isso está proibido, isso é fria, etc. E é muito mais fácil você falar, não, isso aí não pode, enfim, de papo, do que você encaminhar, ou do que você prescrever, do que você postou na reta. Então a medicação, a reposição hormonal tem o seu lugar, tem a sua necessidade. Estudos mostrando que aumenta a qualidade de vida, a expectativa de vida e diminui o número de doenças, mas, se mal indicado, vai fazer o efeito totalmente contrário. E você falou uma coisa que é bem interessante, você associou aí da próstata, né? E a questão da testosterona. E, na verdade, aí voltando que a gente falou desde lá no início, o obeso, por exemplo, ele vai ter um maior risco do câncer prostático, porque ele está aumentando a aromatase, convertendo aí a testosterona em estradiol, que tem estudos aí mostrando que, na verdade, o grande mal para o câncer prostático são os níveis altos de estradiol no homem, né? Então você vê como é que tudo é associado. E outra coisa, você tem que aí que mora a equipe multidisciplinar. O cara foi no urologista, o PSA está normal, o toque fetal está normal, está tudo beleza. Foi no endocrinologista e que achou que realmente existe uma deficiência de testosterona passível de corrigir. E quando você fala isso, não é os níveis laboratoriais que você olha em primeiro lugar, não, você olha em último lugar. Sim. Existe um questionário que você pergunta, você está achando que o ponto culminante da sua vida acabou? Você está se sentindo deprimido? Você está com insônia? Você está tendo calores excessivos ou mudanças bruscas de temperatura corporal? Você está com menos ímpeto de fazer exercícios? O seu desejo sexual diminuiu? A sua qualidade de ereção está a mesma, maior ou menor? Então tem questionários que a pessoa vai respondendo e que você, no final da pontuação, para saber se ele está ou não com a síndrome da andropausa, da diminuição da produção de testosterona, e não simplesmente com um exame de testosterona alto ou baixo, porque o exame de testosterona, você que é bioquímico, é dono de laboratório, você sabe que o nível de testosterona, se você dosar ele hoje 8 horas, pode ser um e amanhã 8 horas, ou outro completamente diferente. E eu falo mais, sabe, Greg? O exame não é sentença e é uma parte da propedêutica. Ele é uma parte complementar. Exame não é sentença. O nível hormonal, às vezes, que está ali num exame, e no outro dia vai variar, mas, quer dizer, para mim, num nível X, pode estar suficiente, para outro não. E aí é exatamente esse sintoma, a anamnese completa que o médico vai fazer, que vai identificar isso. Tem indivíduos que chegam lá com uma testosterona relativamente baixa, eu converso com ele e vejo que não tem a mínima necessidade de reposição de testosterona. E tem homens que chegam com uma testosterona que você consideraria relativamente boa e que eu falo, pô, esse cara tá precisando de reposição. Então, uma coisa que é sempre muito importante, com essa tecnologia laboratorial, com a pressa da humanidade, a relação médico-paciente vai sendo inexistente. Se trata hoje o exame, não o indivíduo. E outra coisa importante também, que aí eu vou reclamar com vocês, mas vocês não têm culpa, porque a lei exige colocar valor de referência, aí o paciente mas tal exame está abaixo do normal, tal exame está acima, mas aí eu falo, mas isso não é matemática, amigão. Você botar qual exame que é isso ou aquilo, você pega uma curva de Gauss,
que é uma curva estatística, pega a mediana, por exemplo, o nível médio de testosterona deu 1.000. Aí você põe de 1 milhão de homens, de idade e tal. Aí você põe 2 desvios padrões para baixo, 2 desvios padrões para cima, em termos estatísticos, e fala qual que é o valor inferior, qual que é o valor superior. O que não quer dizer que quem deu um pouquinho abaixo esteja doente, e nem quem deu um pouquinho acima está com muita saúde, ou vice-versa. Exatamente. Então esse negócio de valores de referência, isso aí vou te falar, ao mesmo tempo que é uma dica para nós, porque existem vários ensaios diferentes, radioimunensaio, quimioimunodeficiência, etc., que faz valores de referência diferentes, e a gente tem que saber disso, não decorado, mas vocês dão para a gente o valor, mas eu acho que esses valores deviam ser enviados somente para o médico, não para o paciente. É verdade, é verdade. Porque valor de referência, exatamente, é uma média estatística. Eu estou fora do valor. Aí você manda para o paciente, às vezes ele não consegue contato comigo, porque no final de semana que eu tô na fazenda, o cara achou que morreu no final de semana, e na verdade, chega segunda-feira, eu vou olhar, e não tem nada. Ó, eu falo, a clínica é soberana. É soberana. Pronto. A clínica é soberana. O resto é papel essencial, ajuda a propedêutica, mas ele é simplesmente um papel, ele não é o ser humano, né? Ele não é o sintoma. Ô Greco, me conta uma coisa assim, já está aqui dando o sinal aqui do Instagram, como é que as pessoas podem te encontrar para vir a ser seu paciente, como é que podem ir fazer um acompanhamento com você, onde te encontra? Eu atendo online ou presencialmente. Uma forma fácil de me encontrar é no meu Instagram, dr.musashi, M-U-S-A-S-H-I, Greco. Estou no Instagram, um lugar bom de encontrar. E eu trabalho em Belo Horizonte. O telefone é 31-3245-9100. E então, assim, o que eu falo é que eu laboro com a medicina, eu trabalho com a medicina e realmente ela me dá o meu pão de cada dia. Então eu preciso dela do ponto de vista de sobrevivência, mas, no entanto, a medicina também me abastece e me alimenta com o resultado dos meus pacientes, eu salvando vidas, salvando mentes, salvando o mental daquele indivíduo. Então, eu estou ali para o que der e vier, estou ali pronto para ajudar. E o que eu posso dizer é isso, que eu estou envelhecendo, estou nos 50, mas sou um estudioso, então eu estou me renovando a cada dia, e isso me faz feliz. Se eu estivesse no exterior, talvez eu até dedicasse um pouco da minha vida médica ao academicismo, porque eu gosto muito de ensinar, de ser professor, mas eu vi ao longo do tempo que eu tentei fazer doutorado, eu fiz pós-graduação em diabetes, eu fiz 2 residências, eu corri atrás, entendeu? Estudo até hoje, mas quando eu fui fazer um doutorado na Federal aqui de Belo Horizonte, eles exigiam DE, que era dedicação exclusiva. E a dedicação exclusiva, ao longo do tempo que eu fui tentando, eu tentei muito, viu? Virar professor, para isso você precisa não só de mestrado, precisa também de doutorado, porque mestrado não pode, só mestrado não pode, só pós-graduação não pode, você tem que ter doutorado. E nesse tempo todo eu descobri que DE, que era a dedicação exclusiva que eu fazia enquanto eu estava fazendo o doutorado, não significava DE, significava dependente da esposa. E eu não casei com esposa milionária para ser dependente dela, e nem tenho esse perfil. Então, se eu fosse
tivesse morado no exterior, talvez hoje eu seria um médico, que eu gosto de ajudar as pessoas, mas um médico atuante, mas seria também um pesquisador mais assíduo. Hoje eu sou um estudioso, mas infelizmente eu não posso dar aula porque eu tenho alguns títulos, tenho título de endocrinologista, título de clínico médico, da clínica médica, de diabetologista, mas eu não tenho o doutorado no qual você pode ir dar aula. E isso eu sinto falta. Então, Mas você tem tenho que elaborar, mas eu ensino de outras formas. Eu tenho Instagram, tenho os meus pacientes, tenho os meus seguidores. Então, eu vou ensinando. E ao medida que eu vou ensinando, eu vou aprendendo. E aí, isso que eu ia falar, mas você tem uma questão que é extremamente benéfica ao aprendizado das pessoas, ajudar as pessoas, que é o conteúdo que você compartilha gratuitamente, né, de lições ali, Exatamente. de medicina, de dicas, etc. E só fazer um parênteses aqui também de uma coisa que a gente falou lá atrás, que eu vi que tem muita mulher assistindo também, essa questão só um parênteses, a reposição hormonal, ela não é exclusiva ao homem, não, né, Greco? A mulher também tem baixa testosterona e ela tem ali uma necessidade de uma reposição. A gente falou da testosterona porque é uma coisa mais recente, porque a reposição hormonal feminina, TRH, terapia de reposição hormonal da mulher, está muito mais estudada, muito mais estabelecida do que do homem. Mesmo porque a andropausa é uma diminuição paulatina, lenta e inexorável da testosterona, enquanto que a menopausa é uma diminuição dramática, pontual, na qual a mulher passa do 8 para 80, do 80 para 8, em uma situação só. Então a reposição hormonal feminina é muito mais estabelecida, muito mais necessária e muito mais dramática na mulher. Tá. Ô, Greco, só para a gente fechar, então, uma coisa assim que você mencionou aí, dessa sua questão do guia, por te conhecer também, essa questão da espiritualidade, você é muito ligada ao pessoal oriental, que também tem uma espiritualidade muito forte, a Deus também, né? Então, assim, esse conjunto todo integral do ser humano, eu acho uma coisa fantástica, e só para você dar uma finalizada, assim, como é que você vê isso tudo e a dica que você pode dar para a gente de uma forma ampla aí no seu amplo conhecimento. Assim, a gente fala que eu brinco às vezes, né? Brinco, porque é brincadeira, porque eu amo o ser humano, não sou nada sem ele, né? Eu brinco cada vez mais que eu conheço o ser humano, cada vez mais eu gosto dos meus cachorros. Isso é uma brincadeira que eu faço, porque eu amo cachorro, né? Uhum. Então eu vou aprofundar, eu vou fazer uma transitividade, transitando isso para a área de saúde. Quanto mais eu conheço a humanidade, quanto mais eu conheço a medicina, quanto mais eu conheço a mecânica do ser humano, quanto mais eu conheço da saúde, da bioquímica, da física e da biofísica e da biologia, mais eu me aproximo de Deus. E mais eu acredito em Deus. Porque vou falar para vocês que a gente, por exemplo, se você for olhar quem que é o iniciador de tudo, vamos dizer aqui, eu sei que o hormônio testosterona tem essa. Você também sabe. E eu sei que a testosterona é produzida sinteticamente a partir disso. Aí a gente vai achando, vamos procurar todo mundo que passou pela produção da testosterona. A gente vai achando uma opção de responsáveis, de profissionais, mas a gente não chega ao ponto número 1. Quando a gente fala que... Eu sei que a televisão está transmitindo ao vivo um jogo de futebol lá no Japão. Também eu vou enumerar todo mundo que é responsável por essa transmissão, mas eu não consigo chegar ao ponto número 1, ou seja, o ponto de partida de tudo, do Big Bang, que deu origem ao universo, e o ponto de origem da vida humana, do ser humano, foi uma célula procarionte, não sei o quê,
A gente sabe. Mas se a gente for tentar achar quem deu origem ao procariante, quem deu origem ao elétron, o átomo, o próton, quem deu origem, aí nós vamos correndo atrás, etc. A gente não acha. Não acha. E eu posso fazer isso aí, eu te dou aí. A Thomas Edison inventou a luz. Pô, mas ele não inventou, na verdade nem foi ele que inventou a luz, não. Ele descobriu a forma com que a luz fosse mantida acima de 3 segundos. Porque fazer luz durante 3 segundos, vários outros fizeram antes dele. Ele conseguiu perpetuar esse processo. Então, a gente, se a gente procurar em todas as coisas da humanidade, o ponto, origem primordial, a gente não acha. E aí a gente vai achar quem? Deus. Verdade. Então, antes do Big Bang, o que existia? O nada. E o nada não dá origem a nada. O nada não é capaz de dar origem a nada. Então, quanto mais, aí a mensagem que eu fico fazendo uma comparação ao que eu gosto de falar, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos cachorros, o que não que é uma inverosimilidade, porque o ser humano, hoje, ele está num patamar do meu coração muito maior do que o cachorro, que é uma velocidade. Agora, de forma verossímil, eu falo. Quanto mais eu conheço da medicina, do corpo humano, da biofísica, da biologia, da bioquímica, mais eu me aproximo de Deus. Show de bola, show de bola. Ô, Greg, gratidão aí por você disponibilizar o tempo. Sei que você é uma pessoa extremamente ocupada e dedicada ao que você faz. Realmente, assim, sou muito grato, tanto por ser seu paciente, ser seu amigo, e acaba me tornando um aluno, sabe? E gratidão imensa aí. Não tenha dúvida de que você foi meu professor esse tempo todo também. Até a troca de experiência. Quando você me ensinou com suas especulações, com seus questionamentos. E vou falar, eu entrei na faculdade de medicina em 1990. Devia ter eu aí 18 anos, 17 anos, sei lá. E estou, então, de 90 para cá, são 30 anos. E nesses 31 anos eu descobri que o meu maior ensinador não são os livros nem nada, são vocês, pacientes. São os meus maiores professores. Bacana. Tamo junto aí, cara. Precisar de mim, você pode contar, assim como todos que me procurarem, eu estou tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Obrigadão, Greg. Forte abraço aí. Tamo junto. Valeu. Com Deus. Tchau, tchau. Com Deus, tchau.